Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, André. Boa tarde, Jéssica, Mariana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Acimar, professor Carlo, Marcelo, tá? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui agora, ok? A nossa live. É um prazer estar aí com vocês. Fico muito envaidecido por todos estarem acompanhando, né? E hoje temos um tema muito interessante, né, e bastante discutido, principalmente nesse momento que estamos passando com essa pandemia, né, que está ocorrendo lamentavelmente no nosso planeta, ok? E temos muito ouvido falar a respeito dessas instabilidades econômicas e as instabilidades financeiras que as empresas estão vivenciando. Então, nada mais justo que falarmos um pouco sobre finanças pessoais, principalmente nesse momento, né, de crise e nesse cenário econômico. Eu até costumo dizer que eu não acredito nesse momento que estamos ainda passando por uma crise, tá? Keynes, em sua obra de 1956, ele foi muito claro quanto a isso e demonstrou que a crise é um período que supera o que nós chamamos de instabilidade. E esse período que nós estamos vivendo no momento é um período de instabilidade, né, assim como retratado pelos noticiários e retratado pela grande mídia, né? E essa instabilidade ela tende, caso ultrapassar um período mais longo, a se transformar de fato em uma crise. Aí sim se torna um pouco mais, né, um pouco mais preocupante. Mas é um período que nós devemos estar atentos, principalmente nas relações mercadológicas e nas relações econômicas que vêm ocorrendo, para que a gente esteja, né, aptos e preparados, né, para enfrentar isso enquanto sociedade e nós também empresários, né, enquanto organizações, para trazermos as melhores soluções, as melhores decisões possíveis nesse momento, ok? Então, quando falamos a respeito de organizações, nós temos aí uma série, um acabouço de, de comentários a respeito de nós não estamos vivendo um período que é interessante a investimentos e a recolocações no mercado, a lançamento de novos produtos e etc. E na verdade, eu, enquanto um empresário e estudioso da área financeira e econômica, eu discordo um pouco dessas afirmativas no sentido de esse momento de instabilidade, caso você tenha estratégias muito bem desenhadas e esteja preparado para esse momento, você vai ter um diferencial competitivo muito maior, muito maior. E as melhores empresas, e quando eu falo melhores, eu não estou dizendo mega empresas, eu estou falando das empresas mais bem preparadas estrategicamente, elas sairão na frente e elas poderão fazer uma reversão desse cenário no que tange a finanças de uma forma muito mais produtiva e de repente de uma forma deliberadamente nunca antes vista e nunca antes conhecida. Com tudo isso, nós podemos observar que algumas empresas estão fechando, de fato. Outras empresas elas estão se planejando, o que é memorável, que é um processo fabuloso. E nós temos outras empresas que já estão no processo, né, de reversão desse momento de instabilidade para entrar em um momento que diríamos é tranquilidade, ok? Algo interessante também que eu vejo e estamos discutindo bastante nesse mercado são as relações também do ganho de capital, ou seja, aquelas pessoas que têm um capital sobressalente ou aquelas empresas também que possuem esse capital, nesse momento ela está conseguindo fazer melhores negócios. Esses negócios, nesse instante, tá, foram executados a partir do momento que houve e há uma necessidade no mercado de vários outros produtos e serviços.
E pessoalmente também, afinal nosso tema é finanças pessoais aplicadas a esse desafio econômico, tá? Pessoalmente também, nós temos aí um grande diferencial caso você tenha reservas, né, e você tenha o que nós chamamos de disciplina financeira, que entra muito no arcabouço de discussões que nós fazemos em sala de aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no sentido de a discussão é que o brasileiro não tem uma disciplina financeira interessante. Isso vem desde aspectos passados, né, e culturais também, mas aquele que possui tal disciplina, aquele que possui tal estabilidade, ele está conseguindo passar por esse momento de uma maneira muito tranquila. Eu não estou dizendo a todos que tem que poupar ou que, na verdade, esse é o momento de você redefinir a sua situação financeira. Mas é, no mínimo, um momento para você refletir a respeito de como essa situação financeira ela pode acontecer de uma maneira mais assertiva desse instante em diante, tá? De agora para frente. E isso é interessante. Ontem mesmo eu estava com um empresário conversando e ele estava desesperado no sentido de estar próximo ao que ele chamou de folha de pagamento, né, o quinto dia útil do mês, e ele está com a devida dificuldade em estar planejando o seu caixa para que isso fosse suficiente, né, para que ele pudesse honrar com seus compromissos. E aí eu fiz uma pergunta para ele no sentido exatamente dessa disciplina financeira que nós estamos falando. E a resposta dele foi muito plausível. Eu não tenho reserva de capital, eu nunca poupei e com tudo isso eu estou passando aí por um grande problema financeiro e um problema de gestão. O que que eu devo fazer? E a conversa se desenrolou e eu percebi que, na verdade, ele tinha todo um amparo, né, de falta de disciplina financeira pessoal que se estendeu para a empresa e, com tudo isso, ele está passando por um momento que é um pouco crítico quanto a essas relações. Nesse período de instabilidade, ok, os desafios que nós temos é reinventar em tudo, assim como nós estamos fazendo. Nós estamos nos reinventando em relação às nossas atividades, estamos nos reinventando em relação às nossas rotinas, tá? Tanto de trabalho quanto de estudo, rotinas empresárias e rotinas diversas. E a partir desse momento, nós temos que nos reinventar também em relação às nossas finanças. O que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para não comprometer tanto o meu caixa, de maneira a estar trabalhando de uma maneira mais inteligente, trabalhando de uma maneira mais inteligente. E essas relações, elas só são alcançadas principalmente com as relações de disciplina financeira, ok? Aquela regra que é extremamente básica, né, que todos já ouviram falar a respeito de você não deve gastar mais do que você ganha, eu acredito que ela pode ser aperfeiçoada, ok? Eu provavelmente diria que, além de você não poder gastar mais do que você ganha para você fazer a sua estruturação financeira estratégica, você deve gastar com aquilo que de fato você precisa e não com aquilo que você entende que é uma necessidade momentânea por preço ou apenas por prazer. Esse não é o momento de você pensar em comprar algo porque está barato. É o momento, de repente, de você pensar em adquirir algo porque você precisa. Esse é o momento de você pensar, então, de forma consciente com esses requisitos, ok? E a economia, ela dá sinais factuais disso em relação a tudo que nós estamos vendo e todas as ofertas que nós estamos percebendo que existem. Ou seja, as empresas elas estão querendo tá trazendo produtos com preços mais atrativos, no intuito de você poder adquiri-los, né, e assim ela poder fazer a sua engrenagem financeira acontecer, mas ela tem que pensar também que se eu colocar esses produtos ou serviços à disposição de pessoas que de repente vão comprar por impulso e não necessariamente por necessidade, eu não conseguirei fazer mais negócios com a mesma pessoa. E isso pode ser um problema que as empresas possam passar em um horizonte curto de tempo. Então, uma dica muito valiosa é adquira produtos e serviços nesse momento que você precisa
e não adquira produtos e serviços nesse momento apenas porque você entende que os preços estão atrativos ou que a oportunidade em função dessas relações de preços estão interessantes. Dica número 1. Dica número 2, tá, pessoal? Tem muito a ver com as relações econômicas, né? Eu sou professor da graduação nos cursos de Administração, Engenharia Civil e Direito. E nos cursos de Administração, Engenharia Civil e Direito, principalmente nas disciplinas de Economia e de Finanças, eu sempre digo, fiquem atentos ao que está acontecendo no cenário econômico do nosso país e fora, porque isso tem muita influência no seu dia a dia, tem muita influência no seu cotidiano, ok? De repente você observar que as relações de câmbio, dólar, euro, eles disparam, eles caem, eles sofrem essas flutuações, ou relações de ações de empresas e relações políticas também que impactam direto e indiretamente na nossa economia. De repente você pensar que isso não tem nada a ver com a sua vida, você está completamente equivocado. Porque produtos, tá, pessoal, diversos não são adquiridos 100% aqui no nosso país. Nós não temos nem essa envergadura para poder produzir todos os bens e serviços que são necessários, né, ao nosso país e à nossa economia. Então nós precisamos adquirir produtos, né, do mercado externo, e essa negociação desses produtos, elas são pagas em moedas, né, padrões. E geralmente o padrão de moeda que é negociado dentro desse mercado externo é o dólar. Então, se eu tenho aqui uma alta do dólar, do câmbio, né, frente ao real, significa que eu vou pagar mais caro por esses produtos, e quando esses produtos estiverem no mercado interno, eu terei ali que fazer um ajuste, né, de preços e de precificação, que são coisas diferentes, né, para poder repassar aos meus consumidores, e isso vai impactar diretamente, tá? Isso vai impactar diretamente no meu orçamento. Porque se eu pagava, de repente, por um determinado produto ou serviço a casa de 100 ou 200 reais, eu vou passar a pagar a casa ali de 150 a 250 reais, em função do ajuste de preço, em função do que aconteceu na economia, que fez com que o câmbio ele estabelecesse um novo patamar. Então isso impactou diretamente na sua vida, porque impactou no seu orçamento, ok? Relações políticas também, pessoal, você não precisa gostar de política e nem ser uma pessoa partidária, mas você tem que estar atento ao que está acontecendo, porque isso impacta diretamente também no seu cotidiano, ainda junto com a segunda dica. Por quê? Porque baseado no cenário econômico e político, isso pode impactar em abertura de empresas, de novos negócios, ou de novas possibilidades, ou de novos fomentos para que a economia ela possa existir e contribuir para esse aumento gradativo da renda, tanto familiar quanto a renda empresária. Então, você estar atento quanto às notícias e tudo que está acontecendo faz com que você esteja melhor preparado e você chegue à frente, de repente, dos seus concorrentes, né, no caso de empresas, ou chegue à frente em relação a ideias, né, de novos negócios, de novas possibilidades, de novas funções, que assim você vai poder fomentar a estratégia e aquilo que você quer investir de maneira mais consciente, de maneira mais legal e de maneira mais concisa. Então, estar atento a esses fatores vai fazer com que você faça de maneira mais inteligente e que você cometa menos erros. E isso impacta diretamente no seu orçamento e nas suas finanças também, ok? A minha terceira dica, tá, pessoal, vem exatamente, tá, de pensadores dentro da área econômica e financeira, certo, do século XIX, que tinham teorias a respeito da modalidade de mão de obra, tá, e da mudança desses hábitos dessa mão de obra. Eles falaram naquela ocasião, no século XIX, que tudo se reinventa, que tudo é possível de se reinventar, e principalmente os aspectos de mão de obra. E mais do que nunca hoje nós estamos vivendo isso, tá? A mão de obra hoje, né, que naquela época eles chamavam de mão de obra era mais braçal, mais fabril, hoje nós temos a possibilidade de reinventar as formas, né, de produtos e serviços que o mercado nunca viu antes.
e isso faz uma alteração significativa no caixa pessoal e no caixa das empresas, ok? Um exemplo mais claro disso são os entregadores delivery nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo, que estão tendo um papel fundamental dentro, né, dessa relação de movimentação de produtos, serviços e principalmente na área de alimentação para as residências e para as empresas também. Aqueles que não se adequaram a essa nova realidade nesse momento, eles estão sofrendo com uma falta de caixa e com uma falta de giro financeiro. Então, minha terceira dica vem exatamente dessas relações. Esteja preparado para essas mudanças. Não seja uma pessoa que tem ali dificuldade em aceitar as mudanças e tem ali resistência. Esse momento ele vai nos mostrar após passado, né? E creio que isso vem a passar em algum momento, vai nos mostrar novos mercados, novas formas de invenção de mercados e novas formas de você fazer as finanças, tanto pessoais quanto empresariais, de maneira mais consciente, ok? Então, minha terceira dica é exatamente baseado nesses fatores. Esteja atento a essas realidades, esteja atento, tá, a essas mudanças e perceba que essas mudanças elas são necessárias, ok? Necessárias. Eu brinco muito, inclusive com amigos, outros professores também do IPOG, né, a respeito do Uber, que nós estamos fazendo exatamente o que nossa mãe na infância pediu para que a gente não fizesse, que era pegar carona com estranho e aceitar balinha, né? Eu brinco muito com meus alunos e com professores, né, com essa realidade, mas foi uma mudança de mercado que quando você traz isso para os meios de evolução, você percebe que exatamente esse pensamento, né, antigo, que trazia ali um senso de perigo, um senso né, de preservação, hoje ele está sendo quebrado, né, esse paradigma está sendo quebrado no sentido da reinvenção de novas formas, né, de locomoção. E eu poderia citar outros exemplos aqui para vocês, né, que veio a influenciar as relações, né, do indivíduo e dessa mão de obra. Obviamente, o maior exemplo que eu posso citar para vocês, fora esse que eu acabei de colocar, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos fazendo uma live, estamos discutindo finanças, estamos discutindo as relações econômicas, ok? E com tudo isso, nós percebemos que há uma evolução. Provavelmente, né, provavelmente no modelo mais conceitual e no modelo mais tradicional, estaríamos em um local com um aglomerado e fazendo uma palestra, que também é algo fantástico e também que é algo extraordinário. Porém, né, nós estamos inovando. E quantos não estão inovando? Quantas lives nós não estamos assistindo? E esse distanciamento social fez também ali com que a gente estivesse mais próximo também, principalmente das nossas famílias. E aí, pensando pelo lado empresário, nós podemos também avaliar o que nós podemos fazer dentro desse aglomerado familiar, dentro dessas relações afetivas mais próximas, que pode gerar negócios, que pode gerar renda, que pode gerar caixa. Então eu tenho que pensar em finanças também a respeito dessa modificação do mercado e a respeito dessa modificação também das relações mercadológicas, ok? Então, finanças pessoais, pessoal, não é apenas você administrar bem o seu salário ou você fazer de maneira consciente aquilo que você tem enquanto gastos, receitas e despesas. Não. É você pensar em fazer isso de uma maneira mais concisa e você pensar nessa reinvenção do processo econômico, tá? Que vai impactar diretamente na sua relação orçamentária. E pegando o gancho, já que nós estamos falando em relações orçamentárias, tá, pessoal? Existe uma grande diferença entre as relações de orçamentos, ok? E as relações, né, que nós chamamos, tá, de movimentação financeira. Eu vejo muito se falar a respeito das relações de planejamento orçamentário hoje, porque as empresas entenderam que você fazer um planejamento de maneira correta, você vai estar tendo também um diferencial estratégico e competitivo muito maior, ok? Então, hoje eu não faço ali uma aquisição ou de repente contrato um serviço sem consultar o meu planejamento orçamentário e meu planejamento financeiro, ok?
Isso então tem uma conotação muito de relações futuras, correto? Então, o pensar no hoje quer dizer projetar o futuro. E financeiramente falando, isso faz todo sentido. De repente eu quero adquirir ali uma nova estrutura, mas eu tenho que ver se meu caixa, no que eu projetei, ele vai suportar essa estrutura. Eu tenho que observar se as minhas linhas de produção estão adequadas. Eu tenho que observar se o meu caixa ele é completo, tá? A poder estar disponibilizando em determinada data, determinado recurso para determinada finalidade. Então tudo isso chama-se planejamento orçamentário. Eu falei muito no sentido de empresas, mas no sentido pessoal também isso faz muito sentido. Por quê? De repente, hoje, em relação aos laços de familiares, voltando a esse assunto, ok? Eu percebo que eu quero, na verdade, né? Quero comprar de repente ali um equipamento melhor para minha casa, eu quero ali fazer uma reforma, eu quero de repente estar adquirindo ali outros produtos e serviços, né, para minha família, né, para o conforto da minha família. Só que a pergunta que se faz nesse momento é: eu tenho capital disponível para isso? E principalmente nesse momento que estamos vivendo, será que é o momento adequado a se fazer essa aquisição? Será que é o momento adequado a tomar essa decisão? Então, quando você adquire essa decisão por impulso, você não consultou o seu orçamento. E o que é o seu orçamento? O quanto que você tem disponível de caixa, quais são os provisionamentos de caixa que você tem disponível e se isso vai se encaixar exatamente dentro daquilo que você fez enquanto planejamento inicial, ok? Então, um exemplo muito claro disso é, de repente, você querer trocar de carro, tá? Então, de repente, você tem um veículo que você tem um valor estimado de mercado na casa de R$ 30.000 e você pretende comprar um veículo, né, superior na casa de R$ 50.000 e, nesse momento, você tem algumas opções. Só que você pretende comprar esse veículo de R$ 50.000 apenas com planejamento de caixa e orçamentário. Pensando sobre isso, a primeira pergunta que nos vem é uma relação temporal, ou seja, quando que eu pretendo fazer isso? De repente você percebe que você quer fazer isso no próximo mês ou daqui a 2 meses, etc. E a pergunta então, depois dessa, vai ser uma pergunta financeira. Você vai ter caixa disponível nessa data para poder honrar com esse compromisso? Pensando sobre isso, você vai começar a refletir se o caixa que você tem no momento ele é suficiente para poder suportar essa aquisição. E na grande maioria das ocasiões a resposta é sempre não, meu caixa não vai ser suficiente, tá, para poder fazer essa aquisição. Mas você pode se planejar de maneira que você venha a estipular valores ali de ganho de caixa para você fazer essa aquisição no futuro. Então, um exemplo, você vai ali estar colocando dentro do seu caixa uma economia na casa de R$ 3.000 mensais para que você venha a completar o valor desse outro carro que você pretende comprar no valor de 50 mil final, ok? E aí você sim poderá adquirir esse veículo, né, de acordo com o que seu caixa suporta. Isso pode parecer óbvio, tá, pessoal, em algumas situações, mas o que eu vejo dentro do mercado, e principalmente no mercado brasileiro, é que não é óbvio. Por quê? Porque um dos motivos dessa não obviedade é que nós fazemos consórcio, ok? E por que eu dei esse exemplo? O consórcio, tá, em algumas situações, é para você juntar um determinado valor, para você ter a obrigatoriedade de pagar determinado valor mensal e, consequentemente, você conseguir, tá, ali, ao final de um determinado espaço de tempo, um montante para você fazer a aquisição de determinado bem. Mas a pergunta, tá, pessoal, não é exatamente essa. A pergunta que você se deve fazer a você mesmo é: caso eu não tivesse esse boleto do consórcio para ser pago, eu conseguiria juntar esse dinheiro da mesma maneira? Eu conseguiria ter essa disciplina? E com essa indagação que eu já fiz para vários amigos, empresários, etc., eu vejo que a resposta é simplesmente não, eu não conseguiria. E isso me trouxe uma conclusão. Na verdade, você então não tem um problema financeiro, você tem um problema de disciplina financeira, ok?
Ao ponto que, se você tiver o boleto, você paga. Se você não tiver o boleto, então você gasta o dinheiro. Então você não vai conseguir fazer um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro dessa maneira. Então, essa minha próxima dica tem muito a ver com essas relações de disciplina. Tenha disciplina com você mesmo. Tá? Tenha disciplina com o seu dinheiro. Eu costumo sempre dizer, o dinheiro ele não aceita desaforo. E não aceitando desaforo, se você fizer isso de uma maneira muito inteligente, ele vai te dar o resultado também muito inteligente. Ou seja, você vai conseguir fazer melhores aquisições e você vai conseguir se planejar muito melhor, tá? Desde que você projete. Ah, você tem certa dificuldade, de repente, em estar trabalhando com planilhas, estimativas, tudo bem, sem problema. Coloque na folha de caderno mesmo, certo? Faça ali um razonete, tá? Faça ali um esqueminha que seja visível a você. Coloque lá na porta da sua geladeira, tá? Pode parecer cafona às vezes essa dica, mas é uma dica que funciona. Por quê? Porque intuitivamente a professora Cindy, a maravilhosa professora Cindy, vai saber explicar isso muito melhor do que eu, mas intuitivamente você sempre vai visualizar essas relações e você vai visualizar esse plano e você vai conseguir alcançar o resultado para que esse plano ele seja traçado enquanto meta e enquanto meta alcançável, correto? Então, quando você faz tudo isso, você vai perceber que as suas finanças elas vão se alterar, mesmo se a sua renda não se alterou, ok? Isso já do ponto de vista pessoal. Mas, do ponto de vista empresarial, todas essas projeções, elas são necessárias. E é exatamente o momento certo para você fazer isso. Esse momento de instabilidade econômica. Esse momento que você vai fazer isso de uma maneira mais concisa, correto? Então, tire esse tempo, tá, pessoal? Agora que nós estamos tendo em relação ao isolamento social, para que você possa se planejar de uma maneira muito mais concisa e muito mais inteligente, correto? Tire esse tempo para você fazer leituras, para você ler aquele livro, tá, que você está prometendo há algum tempo, para você planejar o seu caixa, para você fazer projetos de vida, projetos financeiros, projetos pessoais. Sabe aquela viagem que você queria fazer ao exterior? Talvez esse seja o momento de você pensar em como fazer ela. O momento agora não é de desespero, pelo contrário. O momento agora é de planejamento, tá? Esse não é um momento desesperador. Esse é um momento que vai trazer ali excelentes frutos para aqueles que estiverem melhor preparados. Então, crises na história da humanidade, instabilidades, recessões, elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. E o interessante de tudo isso, quando você faz algumas leituras de alguns autores, é que você percebe que você se reinventar após esse período de instabilidade, de crise, faz toda a diferença para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada e uma pessoa que tem mais, né, possibilidades de ascensão financeira, correto? Então é uma dica também valiosa. Geralmente crises, tá, pessoal, são oportunidades fantásticas para que você possa se tornar ali uma pessoa melhor e para que você possa ganhar mais dinheiro, para que você possa fazer mais caixa, certo? Eu percebi também aqui no mercado que diversas empresas estão fechando, nos noticiários também nós vemos bastante isso acontecer. Ótimo, tá? É lamentável, tá? Eu lamento muito pelas empresas e pelas famílias que estão passando por grandes problemas quanto a isso, eu lamento de coração, mas percebam que esse é um momento para você estabelecer ali um laço mais afetivo, um laço comercial, um laço financeiro com o seu cliente ou com o seu futuro cliente. De repente, essas empresas que estão fechando estão abrindo lacunas para que você que não fechou, tá, estabeleça ali uma comunicação melhor de produtos ou serviços com o seu cliente ou com o seu futuro cliente. Então quer dizer que você vai fazer melhores negócios, você vai ter ali melhores oportunidades, você vai estar mais preparado. Porque se o seu concorrente ele não sobreviveu e você está a pleno vapor, provavelmente os clientes do seu concorrente não vão ficar sem produtos ou serviços. Eles vão procurar você, que estava preparado e que nesse momento demonstrou essa solidez,
e demonstrou estar forte no mercado e está forte no âmbito estratégico das relações que você pode oferecer ao seu cliente e também o seu fornecedor. Por que fornecedor? Pegando esse gancho, tá, pessoal? Fornecedores também, eles estão com um feitio, nesse momento, um pouco atípico, ok? O feitio é cuidado com as relações de crédito, tá? E cuidado com as relações da inadimplência. Você que tinha esse planejamento e que vai estabelecer esse planejamento de maneira mais assertiva e demonstrou para o seu fornecedor, tá, que você não foi uma pessoa extremamente afetada com esse momento de instabilidade, você passou mais segurança para ele, ele vai ser uma pessoa que vai lembrar de você, uma pessoa, uma empresa que vai lembrar de você em um momento também superior a esse momento de instabilidade, de crise. Então você passou mais credibilidade para ele, é com você que ele vai querer fazer mais negócio. E nesse momento você também trouxe uma reviravolta nos meios de negociação e nos meios empresários, ou seja, o poder nesse momento vai estar com você e não vai estar na mão do seu fornecedor, ok? Então, olha que bacana. Essas relações financeiras, então, elas podem ser estabelecidas dessa forma. Você vai ter ali melhores oportunidades de fazer negócio, tá? E você vai ter ali uma credibilidade muito mais interessante para você deixar isso à disposição do mercado e demonstrar que você tem essa força, essa solidez para poder perpetuar. A palavra agora, tá, pessoal, é perpetuidade. Você deve estabelecer relações, né, perenes, né, relações futuras, né, de solidez. Então você vai perpetuar, você vai fazer mais negócios com as mesmas pessoas, ok? Mas isso tem muito a ver com a sua vida e suas finanças pessoais. Porque se você consegue ver que essas empresas estão se movimentando dessa maneira, é com elas que você vai querer fazer negócio, ok? É delas que você vai cobrar o respaldo e é delas que você vai cobrar ali, tá, as relações de qualidade e eficiência. Então, você vai gastar o seu dinheiro, ou seja, você vai aportar o seu dinheiro, pessoalmente agora falando, ok? De uma maneira mais consciente, você não vai ter dúvidas. Você não vai ter o plano B e você não vai ter outras empresas a fazerem essas relações de mercado, ok? Você vai escolher a empresa pela qualidade e pela solidez e não optar sempre pelo menor preço ou ali uma dúvida no mercado, ok? Então, em tempos de crise, os que estão melhores preparados vão sobreviver e, além do mais, eles vão evoluir, ok? Eles vão trazer uma evolução muito interessante. E eu fico até curioso em saber o que vai acontecer, certo? Em um horizonte de um ano, daqui um ano e meio, aproximadamente. Por quê? Porque essas mudanças elas vão demonstrar e vão ditar o ciclo dos negócios de agora em diante, ok? E o mercado ele tem que estar sempre à disposição e sempre pensando como fazer isso, tá? Antecipadamente. A ideia é você sempre imaginar como que eu posso fazer isso acontecer mais rápido, como que eu posso fazer todo esse acabouço de ideias que eu tive durante esse período de isolamento acontecer de uma maneira mais rápida. E qual é o público que eu venho, tá, a entender que ele vai adquirir esse meu produto ou serviço. Então coloque esse momento, tá, pessoal, para você fazer essas ideias estratégicas fluírem, que isso vai ser fundamental, isso vai ser essencial e vai garantir ali um diferencial enorme na sua vida, tá, de agora para frente. Não que isso não acontecia anteriormente, mas de agora para frente isso vai acontecer com uma força muito maior, ok? E as suas finanças vão te agradecer muito sobre essas decisões que você vem a tomar nesse sentido, ok? Você vai ser uma pessoa mais polida, uma pessoa mais preparada e uma pessoa que vai ter uma solidez muito maior. O planejamento, então, ele é fundamental, tá? Fundamental. A quem não conhece, tá, pessoal, essas regras de planejamento orçamentário, planejar o seu orçamento, eu coloco isso enquanto dica, pessoal, inclusive. Faça um planejamento do seu orçamento.
Em algumas plataformas de banco, você já consegue inclusive ter alguns acompanhamentos ali, tá? Muito bacanas a respeito do seu orçamento. Ele vai te mostrar ali alguns gráficos, ele vai te mostrar ali alguns perfis, né? E alguns pontos, né, bem interessantes do seu planejamento financeiro pessoal, ao qual ele vai te mostrar o seu hábito de compra, ele vai te mostrar o seu hábito de pagamentos, né? E ele vai cruzar tudo isso. Isso também é um planejamento orçamentário. Orçamentário, tá, pessoal? Vem ali, ó, dentro do seu planejamento financeiro, as relações de seu caixa. Então, como projetar o seu caixa de uma forma muito assertiva? Pense sobre isso, tá, pessoal? Renda familiar, ela é muito interessante também, e tem muito a nos dizer, no sentido que você vai, de repente, contar com a sua e com a renda de um terceiro que, de repente, está junto a você, mas se todas essas rendas, o somatório de todas elas não forem melhor controlado e se forem de fato controlado com essa disciplina que nós falamos lá nas dicas anteriores, de nada vai adiantar. E aí você vai ficar com aquela sensação de que eu sempre ganhei bem, mas eu nunca tive uma sobra financeira, nunca me sobrou dinheiro. E é muito natural isso acontecer. E é uma queixa muito natural. E aí você vai perceber que você não precisa aumentar sua renda, você só precisa controlar melhor seu caixa. Você só precisa fazer um planejamento mais assertivo. Você ganha muito bem. Só que todo final de semana você compra de repente roupas que você nunca vai utilizar ou que nunca utilizou. Quem aqui que está assistindo a live nunca comprou um equipamento, uma roupa ou algo porque estava barato e no final das contas nunca utilizou? Então, por mais barato que seja esse item, ou por mais ínfimo que seja esse gasto, ele foi desnecessário naquela ocasião, porque se você nunca utilizou esse produto, essa roupa ou esse bem que você adquiriu, então isso não foi feito de maneira inteligente, ok? E agora, de agora em diante, é o que você mais vai perceber que vai existir. As chamadas promoções, certo? Um intuito para que você possa ali se endividar, mas de repente você não vai conseguir se manter estrategicamente. Então pense bastante sobre isso, tá? Pense bastante sobre essas armadilhas, né, que as empresas também vêm a colocar, principalmente no mercado, tá, pessoal, virtual. Então fique de olho nisso, ok? E só faça mediante, tá, um planejamento financeiro adequado. Uma estatística interessante, tá, pessoal, que eu vou trazer para vocês nesse momento, é sobre as finanças dos alemães, ok? Que eles têm ali uma cultura de poupar, diferente inclusive dos americanos, não 30% da sua renda, mas uma cultura de poupar ali 62% da sua renda. Isso foi uma estatística, né, de uma pesquisa, tá, de uma tese de doutorado que eu fiz a leitura no final do ano passado. Ele fez ali uma pesquisa em várias cidades alemãs e ele percebeu que o hábito deles é poupar 62% do seu ordenado, independente de qual seja, em média, tá, pessoal? Isso é estatística. O americano geralmente poupa 30%. O brasileiro, assustadoramente, ele nem chega a poupar, tá? Assustadoramente ele não poupa. Quando o dinheiro sobra, ele pega e gasta, ok? Ele pega e pensa da seguinte maneira: ah, o dinheiro está sobrando, eu posso comprar então essa viagem, eu posso comprar então esse vestuário, eu posso comprar esse produto, enfim, esse eletrônico, etc. Ele não pensa no futuro, ele pensa nas relações imediatistas, ok? E quando você cruza esse dado com um dado da hoje, né, nesse momento, a quarta maior economia do mundo, que é a economia alemã, você percebe que há uma disparidade, uma diferença muito grande. E a diferença não é financeira, não é porque a moeda deles é mais forte do que a nossa, é uma diferença cultural e uma diferença de disciplina. Os alemães, eles são muito disciplinados, muito disciplinados. E eu não digo apenas no sentido social, mas no sentido financeiro. Então, o que o brasileiro está precisando, eu, enquanto estudioso da área financeira e econômica, eu digo que é mais do que controlar finanças, é de disciplina financeira.
E isso vai fazer toda a diferença nesse cenário e pós esse cenário, tá, pessoal? Disciplina é algo essencial para que você possa alcançar qualquer coisa que você venha a planejar. Eu nem, de repente, sou a pessoa mais indicada a dar esse próximo exemplo, mas eu percebo que se você não tiver disciplina para você malhar, para você ter uma saúde física e alcançar resultados com o seu corpo, não vai adiantar. De repente você vai na academia ou você vai fazer uma atividade física no parque uma vez por mês e espera um resultado extraordinário, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Se você não tiver ali perpetuidade e disciplina para você buscar e alcançar o resultado, você provavelmente vai ficar frustrado com esse resultado, ok? Então, financeiramente é a mesma coisa. Tenha disciplina e queira alcançar esse resultado, ok? E aí você vai ver que faz toda a diferença. A Larissa está perguntando aqui, professor, diante da situação atual, o senhor aplicando o Tesouro Direto seria viável? Larissa, é muito relativa essa relação de pergunta a respeito de onde aplicar. Eu, particularmente, nesse cenário, não aplicaria no Tesouro, tá? Aplicaria em renda variável, tá? Fazendo uma boa carteira, com uma boa estratégia. Eu acredito que você pode ter um retorno bem mais interessante do que aplicar em renda fixa no Tesouro Direto, nesse momento, ok? Não que aplicar no Tesouro não seja bom, mas é porque nesse momento, tá? Eu tenho certeza que nós temos opções melhores, tá? Temos opções melhores. Então, uma carteira diversificada e uma carteira de renda variável bem contundente, ela pode estar trazendo nesse momento, tá? Um retorno bem mais interessante. A nível de curiosidade, ontem nós tivemos ali um boom, né, em relação a várias operações financeiras e várias empresas, né? Ações, né, e títulos, etc. E ações de empresas que se valorizaram em um só dia mais de 20%. Tá? Ações como Via Varejo, ações como, né, a Petrobras ontem valorizou na casa de 14%, tá? Mas uma composição de uma carteira bem estruturada hoje seria mais viável do que aplicar em renda fixa, ok? E hoje nós temos uma taxa Selic extremamente baixa, né? Então você ter aí algumas rendas vinculadas a esses montantes financeiros, né, esses percentuais financeiros, talvez não seja interessante agora, nessa ocasião. Vamos ver como é que vai ser o período, né, pós pandemia, tá, Larissa? Espero ter respondido aí sua pergunta, tá bom? Geralmente o pessoal me pergunta também, eu acho interessante, o que é um bom investimento? E eu digo, olha, não sei te falar o que é um bom investimento. Eu não sei te afirmar até conhecer o seu perfil investidor, porque você tem perfis mais agressivos, mais conservadores, com determinados montantes maiores, com montantes menores. Então, após essa avaliação, aí sim, de repente, eu consigo estipular ali uma carteira que seria interessante. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje, né, uma carteira ramificada em renda variável está sendo muito interessante. Tá? Muito interessante mesmo. Tá, Larissa? Espero ter respondido. Pessoal, continuando também, nós temos que falar a respeito do cenário internacional, né? De tudo que ocorre dentro desse momento de pandemia. E nós percebemos que algumas economias elas foram muito afetadas e outras nem tanto, ok? E aí nós percebemos também que essas economias que foram menos afetadas nesse momento de pandemia, afetadas no sentido financeiro e econômico, tá, pessoal? Que é o que nós estamos discutindo aqui hoje. Elas eram economias que estavam preparadas para isso. Não que elas previam que isso ia acontecer, mas é porque elas tinham reserva, tá? E elas tinham reservas para poder fomentar esse período, tá? Que agora precisou se utilizar. E, em algum momento, né, eu fiz uma leitura e vi que houve uma sugestão, inclusive do Henrique Meirelles, né, ex-presidente do Bank Boston, uma pessoa extraordinária, a respeito da impressão de moeda. Eu vejo que não é a saída nesse momento, que isso pode desvalorizar ainda mais a nossa moeda e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Então a saída, sem sombra de dúvidas, nesse momento, em relação a aspectos econômicos, é você fomentar as relações de produtos e serviços que são essenciais ao comércio internacional e que nós produzimos aqui no Brasil
e que o mundo inteiro vai necessitar até com mais força nesse período pós-pandemia. E aí sim você vai fomentar com força a nossa balança comercial. Talvez essa seja uma das melhores saídas, ok? A Suelaine está perguntando aqui, o que você acha de investir em Bitcoin? A moeda virtual, Suelaine, ela já foi também muito bem remunerada, né? E principalmente há uns 2 anos e meio a 3 anos atrás, e muito dinheiro, tá, foi ganho com pessoas que souberam entrar e o momento certo de sair, tá? E muito dinheiro também foi perdido, tá, Suelaine? Com investidores nesse mercado que saíram no momento inadequado, que foi o período realmente que desabou, tá? É um bom investimento, porém é muito arriscado. O Bitcoin, essa moeda virtual, ela não tem lastro, ok? Quando você tem um ativo que é negociado e não tem lastro, isso me preocupa um pouco. Por quê? Porque esse ativo sem lastro, em algum momento, ele pode sofrer uma ruptura. Ele pode simplesmente evaporar, que foi o que aconteceu com o Bitcoin há 2 anos e meio atrás, ok? O lastro, tá, é algo garantidor dentro de um produto ou serviço que vai demonstrar ali as suas relações monetárias. Deixa eu te dar um exemplo quanto a isso. O lastro de um carro, tá, Suelaine? É o próprio carro. Imagine que você venha comprar um veículo e você vai lá no cartório, paga por esse veículo, né? Vamos supor que você chegue e pague lá 50 mil reais pelo veículo, aquele mesmo exemplo que eu dei atrás. A pessoa, ela te entrega o documento, ela assina, ela faz a transferência de propriedade para você, tá? De maneira que você tem um documento comprovando ali que o veículo é seu. E aí a próxima pergunta que você vai fazer para essa pessoa é: tá, beleza, tá, o documento está provando realmente que o veículo é meu. Cadê o veículo? E aí essa pessoa fala: não, mas esse veículo não existe. Não, mas aqui no documento diz que o veículo existe. Aí essa pessoa vai te responder: sim, no documento diz que existe, mas fisicamente ele não existe. O lastro é a mesma coisa. Para você ter uma moeda circulando, você tem que ter um lastro por trás dela. Geralmente, tá, pessoal, principalmente em períodos, né, um pouco mais remotos, esse lastro ele era ouro, tá? Ele era ouro. Então, se eu emitisse ali 1 milhão em moedas, né, eu tinha que ter 1 milhão em ouro em um cofre, tá? Isso em períodos mais remotos, ok? Para poder garantir que aquela moeda, aquele papel que está circulando, ele tem ali algo por trás que garante ele, que é o que nós chamamos de lastro. E o Bitcoin não tem lastro, tá? Não quer dizer que ele é um péssimo investimento, ele é um bom investimento. Estou te falando que ele é arriscado em função disso, tá, Suelaine? Espero ter respondido para você. O Fernando, meu amigo Fernando Franklin, tá? Meu ex-aluno da graduação e do curso de aperfeiçoamento profissional, o CAP, tá, Fernando? É um prazer ter você aqui com a gente. Ele fez aqui a seguinte pergunta: como fazer um planejamento, né? E levando em consideração a estabilidade econômica, política e o aumento da inadimplência. E é exatamente isso, Fernando. É o momento de fazer o planejamento financeiro, ok? Se nós estamos passando por esse período de instabilidade econômica, instabilidade financeira e aumento na inadimplência, se você era uma pessoa que fazia um planejamento, né, de repente não tão adequado, é o momento para você se adequar. Se você fazia um adequado, é o momento de você aperfeiçoá-lo, ok? E se você não fazia nenhum tipo de planejamento, é o momento de você começar, ok? Como iniciar? Você pode começar da maneira mais básica possível, assim como eu falei para vocês. Comecem com planilhas, comecem com datas, comecem ali de uma maneira muito simples, mas é eficaz, ok? Que dê certo. É assim que a gente inicia. E a instabilidade política, de repente, ela pode mudar tudo. E o que você faz? Assim como nós aprendemos lá no nosso CAP, né, de planejamento, com a disciplina de planejamento orçamentário, ok? Nós vamos alterar todo o planejamento sempre que necessário, ok? Se você tem fez um planejamento, ele não está sendo alcançado da maneira com que você desenhou, pare, repense, refaça e segue o plano. Não é porque você fez também um planejamento financeiro no início do ano, as suas finanças pessoais, e você está vendo que ele está indo em direções corretas, que você tem que seguir aquele que você fez lá atrás. Não. Você refaz ele, você aperfeiçoa ele, você faz isso de maneira mais inteligente, ok? Então esse é o momento de fato para você fazer isso. E você falou uma palavra
interessante que está sendo muito discutida nesse mercado agora, inadimplência. A inadimplência ela está acontecendo? Sim. E como está acontecendo? Afinal, a circulação monetária ela tem caído bastante, ok? Porém, com a circulação monetária acontecendo, caindo bastante, certo? Eu tenho ali a obrigação de tratar melhor os meus agentes que dentro do mercado empresário, tá, pessoal? Nós chamamos de stakeholders, ou seja, os agentes interessados na operação. Cliente, fornecedor, funcionários, eu tenho que fazer todos eles, né, se conversarem e todos eles, né, eles estarem preparados dentro da mesma direção, do mesmo planejamento, para garantir que essa inadimplência ela seja minimizada, tá? Minimizada. E aquele que fez esse planejamento de caixa, assim como eu disse a vocês no início, ele provavelmente não sofreu tanto com inadimplência. Mas aquele que estava trabalhando exatamente alavancado, ou seja, trabalhando muito com capital de terceiros e pagando juros por isso, que é algo que você deve evitar de todas as maneiras, essa pessoa ela sofreu bastante com a inadimplência, Fernando. Infelizmente e lamentavelmente. Tá bom? Suelaine, tudo tranquilo? Então, respondi em relação ao Bitcoin, mas é um bom estudo, estudar sobre essas moedas virtuais. Mais uma pergunta aqui, tá? A Rosi Almeida. Como falar melhor com clientes nesse momento? No caso, cliente investidor. Beleza. Vou te responder assim como um feitio que eu mesmo fiz, tá, Rosi? Nesse momento, foi um momento de aproximação. Tanto o seu cliente quanto o seu fornecedor, nesse momento ele está com várias dúvidas, certo? Com várias dúvidas, ali com várias inseguranças, incertezas, etc. É o momento de você demonstrar para ele, tipo, olha, eu estou aqui, o que você precisar, estou à disposição. Para o seu cliente você demonstra isso, olha, o que você precisar, eu farei de tudo para poder estar te atendendo da melhor maneira possível. Para o seu fornecedor é bom você estabelecer uma relação, eu mesmo fiz algumas ligações enquanto empresário, essa semana, para os meus fornecedores demonstrando que eu estava forte no mercado, que eu estava ali pronto para poder demonstrar que o meu mercado ele não caiu tanto, certo? E isso foi um feitio que eu adotei que deu muito certo, que eu vejo que dá muito certo. Então, por mais que você tenha o distanciamento social, você tem que ter uma aproximação comercial, tá? Isso faz muita diferença. E aí você me perguntou, nesse momento, no caso, o cliente investidor. O cliente que está investindo, ele tem ali uma necessidade, tá? E uma carência muito maior nesse momento. Ele é uma pessoa que, nesse momento, ele espera uma forma de relação com ele, de relacionamento muito maior. Então, estabeleça essa proximidade com ele, que é o melhor que você faz nesse momento, ok? Tem amigos meus, né, que prestam serviço para várias empresas que o contrato foi rompido. E vieram, inclusive, me perguntar para a gente poder estar conversando. E foi um momento que eu disse para eles, olha, é um momento de você, mesmo com o contrato rompido, estar lá assessorando essa empresa, tá? Principalmente nas consultorias. Por quê? Porque o empresário vai ver que nesse momento você não o abandonou. E não foi uma relação de romper ali um pagamento, ou dois, ou tentar romper um contrato, que você simplesmente deixou ele na mão. É um momento de você falar para ele, não, a remuneração, os honorários não são o mais importante agora. O importante agora é eu te ajudar. E lá na frente, quando essa empresa recuperar, ela vai lembrar de você. E você vai ser a primeira escolha dela. E isso faz também grande diferença, tá, Rosi? Espero também ter aí respondido seu questionamento. Maxwell, meu grande amigo Maxwell, tá? Meu ex-aluno também do curso de administração do IPOG. Participei da sua banca de conclusão de curso, que foi sensacional. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Me perguntou o seguinte: a venda de ativos é uma boa saída para reforçar o caixa e criar um bom capital de giro? E aí eu pergunto a você, tá, Maxwell? Que ativos é esse? Se for um ativo não circulante e não essencial para a operação da empresa, ótimo, tá? É uma forma de você fazer caixa para a empresa, né, e aumentar o seu ativo circulante, que é caixa, estoque, disponibilidades, né? Então isso sim seria uma boa saída. Agora, se a venda de ativos for estoque, que está no ativo circulante, para aumentar a caixa, mas esse estoque você liquidando ele com preço baixo, tá?
A pergunta é, quando tudo isso passar e você precisar do estoque, como que você vai fazer? Tá? Você vai ter que fazer a reposição, você vai ter que fazer ali um endividamento para adquirir. Então, na verdade, ela é uma pergunta um pouco ambígua, não tem uma resposta. Eu tenho toda uma avaliação, ok? Mas ativos que não são circulantes e que não são essenciais à empresa nesse momento, sim, pode ser uma boa saída você fazer ali, tá? A venda deles para poder estar aumentando o caixa, ok, meu amigo? Ana Carla Alves, né? Carla Alves perguntou aqui: com as baixas taxas de juros em caso de recursos financeiros disponível pelo banco para suprir a folha de pagamento, tendo eu recurso aplicado, porém tentando pela baixa taxa, é interessante? Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. Você buscar dinheiro, né, Carla, para você estar fazendo ali o pagamento da folha da sua empresa, tá? Devido às baixas taxas de juros. É interessante? É interessante. Tome cuidado apenas com um fator. Esse juro que você está pagando, ele não pode ser maior do que os seus laços de rentabilidade na sua operação da empresa. Isso é fundamental avaliar. Então, se você paga determinada taxa de juros, por mais baixa que ela esteja, ela não pode comprometer ali a sua liquidez, ok? Então, os bancos eles estão, em nenhum momento, com baixas taxas de juros. Inclusive, na semana anterior, também fui convidado pela CBN a dar uma entrevista a respeito disso, que os bancos estão disponibilizando, tá, linhas de crédito, mas endurecendo ali as relações de análise de crédito nesse momento. Nós tivemos ali uma medida provisória, né, emitida pelo juiz Borelli, da nova vara do Distrito Federal, que autorizou ali uma flexibilização nessas relações de crédito ao empresário e também, né, à população para que ela pudesse se munir desses ativos, né, a uma taxa menos interessante por dois motivos, né? Para baixar a inadimplência, honrar com a folha, que é o que você me perguntou, e para poder também fazer esse dinheiro circular, que para a economia isso é fundamental, ok? Então, o governo ele tem esse interesse, que você busque esse capital, pague uma taxa menor para que você não venha ser inadimplente, ok? E circule esse dinheiro. E aí a máquina, o mecanismo econômico e financeiro, ele vai acontecer de uma maneira mais, né, mais assertiva, tá? Então é interessante? Sim, é interessante, desde que não comprometa a sua liquidez, tá bom, Carla? Tranquilo, pessoal? Pessoal, hoje, então, nós estamos fazendo uma discussão bem acalorada sobre as finanças pessoais, né, os desafios no atual cenário econômico, e falamos também a respeito muito dessas relações financeiras, né, pessoais, e demos todo um amparo aí, tá? Todo um amparo aí a respeito de vários segmentos, né, e vários exemplos, tá? O objetivo da live do IPOG, tá, pessoal, é o aperfeiçoamento, tá, máximo de todos em relação à informação, em relação à capacidade, né, de pesquisa e em relação também ao aprendizado de vocês, tá? Nós do IPOG prezamos muito por essas questões e prezamos muito também, tá, pelo desenvolvimento do ser humano, ok? E então espero que vocês tenham gostado da live, ok? E meu nome é Renato Ribeiro, tá? No Instagram é @rerib12, o meu Instagram, vou até deixar para vocês depois também, aqui. E sempre que precisarem, podem contar comigo, tá? Tiverem dúvidas ou quiserem, de repente, conversar sobre economia, sobre mercado financeiro, sobre investimentos, etc., estarei sempre à disposição de vocês, tá? Será maravilhoso e será muito, tá? Muito proveitoso também a mim estar fazendo essa entrega de conhecimento a vocês, ok? O desenvolvimento do ser humano é essencial, Rosário. Isso é fundamental e é algo que nós do IPOG sempre prezamos, ok? O desenvolvimento humano acima de tudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar por aqui, ok? Mas deixo meus contatos e fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, tá? Espero que tenham gostado.